Saudações, caros amigos! Hoje recebemos as novas caixas de som da Licupid, na cor bege. E a primeira coisa que fizemos foi realizar medições, e medimos seguindo essa metodologia. As caixas foram conectadas ao amplificador Winamp Ultra. Ele está aqui, escondido atrás do meu computador. O equalizador estava desligado e o volume do amplificador foi ajustado para 70. Deixa eu mostrar para vocês. O volume estava ajustado em 70 pontos. Foi nesse nível de volume que realizamos todas as medições para que, no ponto de audição, tivéssemos em média 90 decibéis. Então veja como medimos. Uma medição foi feita para o canal esquerdo e o direito e o microfone estava no ponto de audição, que é onde eu normalmente sento e escuto, a uma distância de aproximadamente 170 centímetros. A segunda medição foi feita quando o microfone estava a aproximadamente 1 metro das caixas de som e no mesmo nível. Bem, agora eu já tenho o tripé preparado lá. Então o microfone ficou mais ou menos assim e também medimos separadamente o canal esquerdo, o direito, depois os dois juntos. E a terceira e última medição foi feita quando o microfone estava no ponto de audição. E o que nós fizemos? No aplicativo WinHome, abrimos o programa de calibração e calibramos as caixas de som. Primeiro à esquerda separadamente, depois à direita separadamente e em seguida as duas juntas, com o objetivo de nivelar a resposta de frequência. E agora vamos ver o que conseguimos nas medições. Então, as medições foram feitas com o microfone de medição UMIC-1, que estava conectado ao computador. Usamos o programa REL para as medições. Ele é gratuito, você pode medir totalmente de graça. Então, à esquerda temos todas as medições. Canal esquerdo, canal direito e ambos os canais. Ou seja, a primeira medição é sem correção, feita do ponto de audição. Em seguida, a primeira medição é a uma distância de 1 metro, canal esquerdo e direito, e a segunda medição é do ponto de audição, mais ou menos 170 centímetros, canal esquerdo, direito e ambos juntos, e a terceira medição é do ponto de audição, calibrada. Então vamos dar uma olhada e comparar o que conseguimos nos gráficos. Vamos para sobreposições. Então veja, em azul eu marquei a primeira medição. Ela está sendo mostrada como ativa agora. Coluna esquerda mais coluna direita, ambas juntas, sem calibração, a uma distância de 1 metro. Preste atenção, a pressão sonora média neste ponto é de cerca de 90 decibéis. Bem, se ajustarmos assim, então sim, 90 até mesmo 95 decibéis. E a diferença entre o pico e o ponto mais baixo está entre 90 e 2 decibéis e 101 decibéis, ou seja, temos uma diferença de cerca de 11 decibéis. Em todas as frequências eu diria que isso está bem razoável. Para caixas de som pequenas, esse é um bom indicador. Observe que a uma distância de 1 metro, as caixas começam a funcionar de forma mais ou menos audível a partir de 97 a 100 Hz e praticamente respondem adequadamente até 20 kHz. No geral, se você colocar essas caixas como monitores de mesa, elas serão muito eficientes. É muito bom, agradável de tocar. Agora vamos analisar a segunda posição, que é a medição em verde, que corresponde à caixa esquerda e à caixa direita. Mas agora o microfone está na posição do ouvinte, ou seja, a uma distância de aproximadamente 170 centímetros. O que temos aqui? Bem, em primeiro lugar, a pressão sonora diminuiu. Se aqui tínhamos uma média de cerca de 95 decibéis, aqui a média fica. Vamos desligar o que não é necessário. Então aqui a média já fica em 90, aproximadamente 90 decibéis. E vamos ver a partir de quantos eles começam a funcionar. Vejam, por causa do fato de o ambiente ter começado a ressoar, praticamente já surgiu um subgrave. Eles começaram a tocar já a partir de 50 Hz. Claro, tem alguma irregularidade, mas mesmo assim, a partir de 50 Hz, no ponto de audição, eles já estão tocando. Vamos em frente, vamos em frente. Nossa irregularidade geral está de 95 até 80 decibéis. Ou seja, assim que afastamos as caixinhas para uma distância de 1,70 metros, temos uma variação de aproximadamente 15 decibéis. Isso já exige correção
E isso acontece porque o ambiente começa a interferir ativamente e a absorver algumas frequências. Aqui, reparem, apareceu um corte muito forte em 5 kHz e em 6 kHz, que é simplesmente impossível de corrigir. Isso já é influência do ambiente, da qual você não pode escapar. Vamos comparar com o que tínhamos a uma distância de 1 metro. Reparem, a 1 metro de distância, a resposta de frequência está praticamente plana. Bom, pelos padrões de medição, ela está plana. Agora vamos adicionar as medições. Com a correção no aplicativo VM Home, no app VM Home é possível fazer a correção. Eu fiz isso e agora vamos ligar com a correção, tirando o que é desnecessário. Então a linha verde é sem correção e a roxa é com correção. A pressão sonora geral não mudou. Temos um pequeno aumento nos graves, uma leve queda nos médios graves e na faixa vocal. Não foi praticamente possível corrigir a queda causada pelo ambiente. E no geral, as altas frequências estão um pouco reduzidas, também por causa da calibração. O que temos no geral? Mas, na minha opinião, a curva mais bonita é a curva a uma distância de 1 metro. Ou seja, eu posso recomendar essa caixa acústica para audição em campo próximo. Ela soa muito bem, eu a ouvi um pouco e gostei, apesar de ela ser feita para ouvir de mais longe. E algo em torno de 50. Isso é completamente normal para caixas de prateleira. Por causa do seu tamanho minúsculo, esses difusores não conseguem reproduzir os graves mais profundos e baixos, mas mesmo assim tudo é perfeitamente audível e conseguimos entender onde acontecem os golpes mais graves do bumbo e assim por diante. A princípio, para uma audição mais séria, é necessário usar um subwoofer, mas a uma distância de 1 metro, tudo é perfeitamente audível. A resposta de frequência ela está uniforme, praticamente sem variações. Se considerarmos uma variação de mais ou menos 5 decibéis em relação à média, isso é um indicador muito bom e eu posso recomendar essas pequenas caixas de som para audição em desktop. Queridos amigos, por hoje é só. Venham nos visitar. Aqui foi Arkady Zenin, da empresa Premium Hi-Fi. Estamos localizados em Riga e conectamos as pessoas ao som, e que a força do som certo esteja com você.